Olá, meu nome é Daiane Marques, sou jornalista do Meta News 360, o seu jornalismo imersivo. E você pode conferir o conteúdo deste bate-papo pelos seus óculos de realidade virtual. Hoje, nesta entrevista especial, o professor José Fernando Lima, doutor e mestre pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, possui 19 anos de formação em jornalismo pela Mackenzie. Desde 2018, atua como editor no Projeto Comprova, iniciativa de combate à desinformação, liderado pela ABRAGE, que é a Associação de Jornalismo Investigativo. Tem passagens importantes nas revistas Destaque, Época e Carta Capital, e foco em jornalismo político e internacional. Cobriu em 2011 a Primavera Árabe, no Egito, e a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Como professor, atua na pós-graduação em jornalismo internacional da FAAP e em plataformas digitais da Casper Libero. Já atuou como docente na graduação de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco e em cursos de extensão no Mackenzie e na Fundação Escola e Sociologia e Política FESP São Paulo. Integra o Grupo de Estudos de Oriente Médio e Mundo Muçulmano, baseado no Laboratório de Estudos de Ásia do Departamento de História, Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor José Antônio, seja bem-vindo. Obrigada mais uma vez por poder contribuir com um assunto tão importante que vamos abordar hoje, que é a reforma, a possível reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Obrigado, Dani. Eu que agradeço o convite. Professor, para a gente iniciar esse bate-papo, acho que é importante também deixar aqui registrado que as opiniões expressas não refletem ou refletirão necessariamente as opiniões ou entendimentos das instituições às quais o professor José Antônio Lima é afiliado. Então vamos lá para esse bate-papo. Antes da gente iniciar, eu queria que você falasse um pouquinho, brevemente, sobre o nascimento do Conselho de Segurança das Nações Unidas, as suas funções, e também o surgimento que se dá num momento geopolítico de extrema importância. Pois é, Dani, o Conselho de Segurança das Nações Unidas ele é fruto de um arranjo, vamos dizer assim, do arranjo que foi possível ser feito, como você disse, num momento determinante da história geopolítica, que é o final da Segunda Guerra Mundial. O Conselho de Segurança nada mais é do que um conglomerado das potências vencedoras daquele conflito, sendo os Estados Unidos e a então União Soviética, hoje a Rússia, os principais pilares dessa instituição. Ao longo do tempo, em especial nos últimos 20 anos, a China adquiriu um novo status na política, na geopolítica, na economia mundiais, fazendo com que ela também se torne hoje uma figura extremamente relevante no Conselho de Segurança. Mas a questão, e quando se fala em reforma do Conselho, que é o que a gente vai falar na sequência, é justamente se é possível modificar essa instituição. E a dificuldade tem relação justamente com a pergunta que você faz. Porque, sendo fruto de um arranjo pós-Segunda Guerra Mundial, a gente não teve nenhum outro evento posterior de significância tão grande quanto esse, que fosse criar a necessidade ou a urgência para surgir uma instituição substituta ao Conselho de Segurança. Então, o mundo que a gente vive ainda é um mundo do Conselho de Segurança. Aquele mundo que nasce, ou vamos dizer, que tem como um dos seus pontos principais de desenvolvimento a Segunda Guerra Mundial. Então, ainda vivemos as consequências daquele conflito em alguma medida. Primeiro, o surgimento de dois blocos, o bloco soviético e o bloco norte-americano. Na sequência, com o fim da União Soviética, o fim da Cortina de Ferro, a transformação do bloco oriental na verdade, deixa de ser um bloco, O que a gente tem, portanto, é a expansão do bloco ocidental para o resto do mundo como um todo, E, desde então, o que a gente vê, principalmente, de novo, nos últimos 20 anos, são pontos de resistência geopolítica
a essa dominação, esse projeto hegemônico que os Estados Unidos têm, que encontra suas principais formações no governo chinês, no governo russo e, em alguma medida, né, numa medida regional, no governo iraniano. Então, basicamente, o que a gente tem é a estrutura herdada da Segunda Guerra Mundial, com várias modificações, mas ela ainda está presente, portanto, o Conselho de Segurança está presente também. E qual que é a importância, né, para se fazer uma reforma do Conselho de Segurança da ONU? A gente sabe, você acabou de comentar aqui, que foi com o P5, né, os 5 países que fazem parte. Existe muita discussão para acontecer essa reforma, principalmente os perdedores são, né, a Alemanha, ela também pleiteia uma cadeira, né, e foi uma das perdedoras da guerra. Hoje, porque o momento histórico é diferente, né, atual é diferente, né, então acho que isso causa um desconforto para quem é membro permanente e para quem está buscando, né, pleitear essa cadeira neste grupo seleto. Pois é, a reforma do Conselho de Segurança da ONU, né, que é a gente pode dizer, há várias propostas por aí, e o Brasil é um país que insiste nesse ponto, né, já há muitas décadas, com nuances, com variações diferentes, né, na intensidade desse apelo por parte do Brasil, mas essa reforma ela tem como intuito, como objetivo, vamos dizer assim, renovar justamente essa estrutura do Conselho de Segurança que ainda reflete aquele arranjo de 1945. Né? A questão é que, de novo, como eu mencionei anteriormente, a gente não teve nenhum grande evento geopolítico capaz de promover uma reorganização da segurança no mundo. Ao contrário. Né? Então, há uma dificuldade, e também, como eu mencionei no início, o Conselho de Segurança, a formação do Conselho de Segurança foi um grande feito, né? Porque ele se dá nos momentos iniciais da Guerra Fria, em que os interesses de Moscou e Washington já eram claramente antagônicos. Então, conseguir um arranjo que, numa instituição multilateral, que coubesse os temores e os objetivos, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos, já foi um grande feito. Né? E, de novo, isso é derivado de uma determinada condição geopolítica que a gente tinha. Os apelos que são feitos pela reforma são apelos que encontram a sua base não numa guerra, não num confronto, mas sim na necessidade de atualizar uma instituição que é uma instituição pós-guerra. Né? Então a gente tem essa dificuldade porque nenhum novo arranjo parece ser capaz de contemplar os interesses das potências, principalmente China, Rússia e Estados Unidos, que estão presentes no Conselho de Segurança. Né? Você tem algumas propostas, por exemplo, de entrar a Índia, o Japão, a Alemanha e o Brasil. Mas propostas como essas já tiveram resistências, por exemplo, da Argentina, da Itália, do Paquistão e da Coreia do Sul. Entende? Porque você tem países no âmbito regional que também vão ter, além dos países do Conselho de Segurança, que de fato são os que vão decidir o que acontece ou não, você tem resistências regionais a esses projetos de reforma. Né? Então, em larga medida, vamos dizer, a inoperância do Conselho de Segurança, que hoje, em larga medida, é uma entidade inoperante. A gente lembra que a guerra do Iraque, por exemplo, a invasão do Iraque em 2003, foi feita pelos Estados Unidos a revelia do Conselho de Segurança, ou seja, foi uma operação com posterior ocupação completamente ilegais, assim como é a invasão da Ucrânia, né, liderada aí pelo regime Putin. Então é uma entidade basicamente inoperante, incapaz de lidar com, por exemplo, genocídios, né, o genocídio de Ruanda, por exemplo, em 1994. Então, de novo, a inoperância do Conselho de Segurança ela acaba refletindo justamente a impossibilidade de se encontrar um novo arranjo entre as grandes potências e, para além disso, entre as outras potências regionais também, a respeito da segurança internacional. Certo. Você comentou, e eu também tenho uma pergunta sobre esse assunto, porque desde que o presidente Lula assumiu, em praticamente todas as viagens internacionais, nos seus discursos, ele reforça, né, a importância dessa reforma.
do Conselho de Segurança. Inclusive, o tema foi levantado agora na última viagem, durante a cúpula do G7 no Japão, né? E como que você vê essa insistência nesse tema pelo presidente brasileiro? Por que é importante para o Brasil pleitear essa cadeira, né, no Conselho Permanente, e também para o G4, no qual o Brasil faz parte, professor? Eu acho que a importância de o Brasil pleitear uma cadeira no Conselho de Segurança das Nações Unidas está justamente no fato de que o Brasil pleiteia uma cadeira no Conselho de Segurança dos Estados Unidos. Assim, eu não tenho das Nações Unidas, né? Eu não tenho conhecimento a respeito da posição pessoal do Lula, mas acho eu que se ele crê que isso vai acontecer no tempo de vida dele, vamos dizer assim, ou no tempo de vida do governo dele, seria uma ingenuidade enorme, certo? Justamente por conta da estrutura engessada do sistema internacional, do que a gente veio falando aqui nas questões anteriores. Então, na minha avaliação, a importância, de novo, é justamente em manter a reivindicação para demonstrar que a ordem internacional que existe hoje é injusta. Não apenas injusta, ela não contempla o mundo em que a gente vive, porque há uma série de problemas securitários e de outras naturezas que o Conselho de Segurança poderia lidar, que não o faz justamente por conta dos interesses das grandes potências em manter o Conselho na formatação que ele tem. Então, eu acho que o objetivo da diplomacia brasileira, o dito, né, é a cadeira no Conselho de Segurança, mas a ideia é, a partir dessa reivindicação, que está claro que não vai ser contemplada, conseguir outras concessões por parte das grandes potências, inclusive a ampliação da voz do Brasil e de outras potências regionais em outras instituições multilaterais. Certo. E o Brasil tem um papel também importante em mediar diálogos, né, entre países em conflitos, em crises. Inclusive, vem tentando, né, agendar um possível encontro para se discutir o cessar-fogo entre os presidentes Zelensky, né, da Ucrânia, e o Putin da Rússia. Mas nos últimos dias, as declarações do presidente brasileiro sobre a Ucrânia, né, o Brasil está um pouco mais alinhado com a Rússia, causaram um mal-estar na diplomacia, né, e repercutiu em todo o cenário internacional. Essas atitudes podem impactar a imagem construída de neutralidade do Brasil, né? O Brasil tem uma diplomacia muito neutra, né? Sempre, até nós tivemos pouquíssimos conflitos, né? Lógico, teve a Guerra do Paraguai, mas a gente sempre conseguiu resolver muito, né, no diálogo, digamos assim, vamos colocar assim. Como que você acha, né? Você acha que essa imagem construída de neutralidade pode sofrer alguma interferência por conta dessas declarações? Honestamente, Dani, eu acho que por enquanto não. Pelo que foi feito até agora, não. É importante a gente ter em mente que as críticas que são feitas à diplomacia brasileira dentro do Brasil, em especial por certos setores da sociedade, inclusive sobre-representados na imprensa, elas são, vamos dizer, um tom acima do que elas são feitas, inclusive, no mundo diplomático. Né? Por que isso? Porque você tem uma certa elite no Brasil, de novo, sobre-representada na imprensa, que percebe o Brasil como uma extensão do mundo ocidental. Né? A ideia de que o Brasil é um país ocidental, ela permeia a mentalidade da nossa elite. Mas, infelizmente, para essa elite, preciso informar que o Brasil não é um país ocidental, certo? Ou não é encarado pelo Ocidente como um país ocidental. Então é daí que vem essa fricção entre a diplomacia dos governos do PT, na verdade mais entre os governos do Lula, né, e da imprensa, porque o governo Dilma, afinal de contas, foi um governo que as relações internacionais ficaram em segundo, terceiro, quarto plano. Né? Mas o fato é que há essa fricção. Então, eu acho que crescentemente há no mundo diplomático um entendimento de que nesse mundo em que nós vivemos, há um espaço para o posicionamento do dito terceiro mundo, né, do mundo em desenvolvimento, do sul global, a respeito da situação
da situação geopolítica. Né? Então, quando o governo brasileiro bate nessa tecla de que este conflito precisa parar, o Brasil não está isolado. Você vê uma série de países africanos, por exemplo, que vivem uma situação parecida com a do Brasil, de que o conflito é prejudicial, né, por conta de inflação, questão de preço de alimentos e tal. Ou seja, o Brasil está conectado a esses países, certo? A ideia de que a guerra é ruim para o sul global. Né? Então, você tem um corpo de países que reivindica essa posição de que, olha, a guerra é ruim, precisamos parar a guerra. E isso pode vir a ser interessante num momento, não agora, mas mais para frente, quando as potências ocidentais e a Rússia, e em alguma medida a China, também passarem a perceber que a guerra não está mais servindo aos seus interesses, tá certo? Acho que depois de todo esse preâmbulo, preciso dizer o quê? Que a invasão da Rússia contra a Ucrânia, de novo, é um ato criminoso, certo? Ilegal, e que, ao julgar pelas informações que a gente tem, contempla uma série de crimes de guerra que são perpetrados pelas forças regulares russas e pelas forças paramilitares, tá certo? Mas, dito isso, eu não consigo tirar completamente a razão da diplomacia brasileira quando ela traz a ideia de que os Estados Unidos e a Europa acabam perpetuando a guerra. Veja como a nuance aqui é importante. Né? Ao dizer que isso está acontecendo, você não necessariamente precisa dizer que o apoio à Ucrânia deve ser paralisado, certo? Mas sim constatar que a oposição entre duas forças significativas, como é o apoio ocidental e o exército russo, pode causar a perpetuação dessa guerra, certo? Portanto, eu acho que cabe uma reflexão a respeito disso. Mas, de novo, no momento atual, eu não acho que nem em Moscou, nem nas capitais ocidentais, haja este interesse pela paz. Mas quando isso surgir, quando ambos os lados começarem a perceber que a manutenção do conflito não está mais no seu interesse, é provável que a plataforma que o Brasil está oferecendo, junto com outros países, como os países africanos, como a Índia, Indonésia, talvez sirva de base para esse eventual acordo de paz, certo? Mas isso, por enquanto, não está no cenário. Acho que cabe permanecer de olho. Tá joia, professora, infelizmente, né? Não se tem notícia, né, informações que essa guerra termine tão cedo, né? Mas, professora, eu quero te agradecer mais uma vez, né, por essa participação, trazer sempre além da sua contribuição, né, e a sua disponibilidade para este trabalho. Obrigada, viu? E também agradecer Obrigada, desculpa. Não, de novo eu que agradeço o convite. E eu vou agradecer também meu parceiro, né, de pós-graduação, Rafael Matos, pelo auxílio na pesquisa, né, e também na elaboração do roteiro para o tema proposto. E eu encerro por aqui. Eu sou a Daiane Marques, jornalista do Meta News 360, o seu jornalismo imersivo. Até a próxima!